Você já sentiu que quanto mais profundamente você pensa, mais distante você se sente das outras pessoas? Que ao tentar compartilhar uma verdade, uma visão ou uma reflexão, o ambiente parece se fechar, como se pensar com profundidade fosse um crime não declarado? Você não está imaginando coisas. Há algo de desconfortável para a sociedade na presença de um pensador profundo. Não porque ele esteja errado, mas justamente porque ele pode estar certo. A história está cheia de exemplos. Pessoas que enxergaram além do óbvio foram ridicularizadas, excluídas ou silenciadas. De Sócrates, acusado de corromper a juventude por ensinar a pensar, a Copérnico, Galileu, Nietzsche e tantos outros que pagaram um preço pela lucidez. A questão é, por que pensar profundamente nos afasta dos outros? E mais importante, porque a inteligência é percebida muitas vezes como uma ameaça e não como uma virtude. A estranha solidão da consciência. Pessoas muito inteligentes não são solitárias porque querem. Elas são solitárias porque a profundidade do seu olhar incomoda. Imagine um lago tranquilo. Todo mundo se sente confortável ali. A água é rasa, clara, previsível. Mas então alguém começa a mergulhar, vai fundo, explora, encontra o que ninguém quer ver. O fundo escuro, as criaturas esquecidas, as verdades soterradas, e ao emergir, tenta contar aos outros o que viu, mas ninguém quer ouvir. A maioria prefere continuar na superfície, onde é confortável, seguro e ilusório. O efeito espelho, porque a inteligência desperta defesa. A psicologia tem um nome para isso. O efeito espelho. Quando uma pessoa inteligente expressa suas ideias, mesmo com humildade, ela, sem querer, confronta os outros com suas limitações. E o ego humano detesta se ver diminuído. O curioso é que isso não acontece com outras formas de superioridade. Se alguém é fisicamente mais forte, muitas vezes é admirado. Se alguém é rico, pode ser invejado, mas raramente evitado. Se alguém é bonito, costuma ser cercado, mas se alguém é mais inteligente, há um silêncio, um desconforto, uma vontade inconsciente de afastar. Por quê? Porque a inteligência é interna. Ela toca diretamente naquilo que mais define o nosso senso de identidade, nossa mente. Quando alguém pensa melhor do que nós, sentimos que nosso próprio valor está sendo desafiado. E ao invés de crescer com isso, muitas pessoas reagem com rejeição. O tribalismo cognitivo, a inteligência como ameaça evolutiva. Durante milhares de anos, o ser humano sobreviveu em grupos, tribos, pequenas comunidades. E para o grupo sobreviver, era necessário conformidade. Pensar diferente, agir diferente ou questionar demais era um risco para a harmonia coletiva. Nosso cérebro evoluiu para evitar o conflito com a tribo. Isso significa que, até hoje, pessoas que desafiam as crenças do grupo, que pensam fora do padrão, que questionam o senso comum, são vistas inconscientemente como ameaças sociais. Ou seja, o pensador profundo ativa, sem querer, o alarme evolutivo de perigo. Não porque ele esteja errado, mas porque ele mexe com a base psicológica da coesão social. E o cérebro reage como se estivesse diante de um predador, não de uma mente brilhante. A biologia da rejeição intelectual. Estudos de neurociência revelam que quando uma pessoa se sente intelectualmente inferior, a amígdala cerebral, o centro do medo e da ameaça, é ativada. Isso é o mesmo sistema que reage a um ataque físico, ou seja, a inteligência alheia pode ser percebida pelo cérebro como um perigo real. E quanto mais emocionalmente imaturo for o grupo, mais intensa será essa reação. Em vez de curiosidade, surge o desconforto. Em vez de diálogo, o silêncio. Em vez de conexão, o isolamento. Isso explica por que tantos pensadores brilhantes relatam solidão, não por falta de habilidades sociais, mas por excesso de lucidez.
Porque o mundo prefere confiança à profundidade. Você já reparou como, em grupos sociais, as pessoas carismáticas, mesmo que superficiais, dominam a atenção? A psicologia social mostra que, em ambientes coletivos, a confiança vale mais que a inteligência. Isso significa que pessoas que falam com segurança, mesmo dizendo bobagens, tendem a ser mais ouvidas do que pensadores que falam com cautela, nuance e dúvida. Isso é trágico, mas verdadeiro. Por isso, ideias simplistas viralizam, líderes populistas ganham multidões e pensamentos profundos são deixados de lado. A sociedade valoriza a facilidade, não a verdade. Prefere respostas rápidas, não perguntas difíceis. As barreiras invisíveis da mente humana. Existem 3 efeitos cognitivos que ajudam a entender por que pensadores profundos são rejeitados. 1. O efeito Dunning-Kruger. Pessoas com pouco conhecimento tendem a superestimar sua inteligência. Pessoas realmente inteligentes, por outro lado, duvidam mais de si mesmas. O resultado? Os menos preparados se acham sábios e desconsideram os verdadeiros sábios como complicados demais. 2. O viés da confirmação. A mente busca confirmar aquilo que já acredita não ser desafiada. Então, quando um pensador oferece uma ideia que quebra paradigmas, ele não é ouvido, é combatido. 3. O efeito backfire. Quando confrontadas com informações que contradizem suas crenças, muitas pessoas não mudam de opinião. Elas se agarram ainda mais ao que já acreditavam. Ou seja, quanto mais profunda a reflexão, maior a resistência. A internet e o novo isolamento dos inteligentes. A era digital piorou tudo isso. Hoje, as redes sociais premiam o conteúdo mais fácil de digerir. Os algoritmos não favorecem a sabedoria, favorecem o engajamento emocional. Vídeos com gritos, polêmicas, exageros e frases de efeito viralizam. Enquanto isso, ideias profundas, que exigem tempo, atenção e silêncio interno, são ignoradas pelo ritmo acelerado das timelines. O filósofo Byung-Chul Han chamou isso de a sociedade do cansaço. Vivemos sobrecarregados de estímulos, sem espaço para o pensamento verdadeiro. Pensar profundamente se tornou quase um ato de resistência. Schopenhauer e a maldição da clareza. Arthur Schopenhauer, um dos pensadores mais sombrios e mais lúcidos da história, acreditava que a inteligência era um fardo. Segundo ele, quanto mais alguém compreende o mundo, menos consegue se integrar a ele. Para Schopenhauer, a maioria das pessoas vive movida pela vontade de viver, uma força cega que busca prazer, conforto e distração. Mas os pensadores operam por outra força, a vontade de verdade. E essa vontade não traz alívio, ela traz incômodo, porque ver o mundo como ele realmente é pode ser insuportável. A dor da consciência é o preço da lucidez. A busca por sentido onde há superfície. Muitas pessoas se contentam com distrações, rotinas, relações rasas e conversas vazias. Não por mal, mas porque é isso que a cultura reforça. A vida foi moldada para evitar o desconforto da existência. Já o pensador sente esse desconforto o tempo todo e não consegue ignorar. O que fazer diante da solidão intelectual? Se você se reconhece nesse retrato, se sente que pensar profundamente o torna mais solitário, o que pode fazer? Grandes ideias não nascem na multidão, nascem no silêncio, na solidão fértil. Use seu isolamento como uma caverna criativa, não como uma prisão. Busque almas similares, não multidões. Talvez você não encontre compreensão em todos, mas encontrará em alguns. Busque qualidade, não quantidade. Cultive a humildade filosófica. Mesmo pensando profundamente, nunca se esqueça. Todos estão em processo. Todos têm suas dores, limites e caminhos. O pensador não está acima dos outros. Está apenas olhando de outro ângulo.
O valor de pensar, mesmo que dê trabalho. Pensar dói. Compreender a realidade de forma crua pode ser pesado, mas também é libertador. A consciência profunda é uma jornada sem retorno, mas também sem igual. E embora o caminho do pensador seja muitas vezes solitário, ele é também belo, porque nele habitam as perguntas que realmente importam, as verdades que realmente libertam, e a coragem de ver, mesmo quando ver machuca. Se você pensa demais e por isso se sente sozinho, lembre-se, talvez o mundo precise exatamente do que você vê, mas ainda não está pronto para enxergar.